Estamos chegando com o nosso repórter geral, todo sábado, 9h30 da manhã, aqui no nosso canal, trazendo os destaques da semana para você, aquilo que foi notícia, né? E que repercutiu na nossa região, também aqui no nosso município, a gente vai atualizando você e repercutindo também aqui nesse programa especial, então, de sábado, 9h30, todo sábado aqui no nosso perfil Facebook, né? Primeira Hora Notícias e também no nosso YouTube. Lembrando sempre, falamos aí com a força do Grupo Zancanaro, da Tubo Forte Derivado de Cimento, Embreagens Agcop, Supermercado Garoto e também Letra Café. Hoje falando sobre segurança pública, conversamos com o delegado adjunto, delegado operacional da 5ª Subdivisão Policial de Pato Branco, doutor Éder Oliveira, que nos traz um relato, né, sobre esses últimos acontecimentos aí de crimes contra a vida, lamentavelmente, né, registrados aqui em Pato Branco, um aí no bairro São João, outro no Sudoeste, e também aquele aí na divisa entre Pato Branco, Mariópolis e Vitorina, é justamente entre uma divisa dos 3 municípios, que lamentavelmente ocasionaram, né, a morte de um jovem patobranquense que havia tido o registro, né, de desaparecimento, inclusive pelo próprio pai, que procurou a polícia, e a partir daí começou as investigações, que culminou então com a prisão de 2 elementos que acabaram matando com requintes de crueldade esse jovem. Mas o delegado Éder Oliveira, delegado operacional, traz os detalhes destes, pelo menos os últimos 3 crimes aqui em Pato Branco. Vamos acompanhar. Doutor Éder Oliveira, delegado adjunto aqui, operacional da 5ª SDP. Doutor, ultimamente trabalho intenso, né? Muitos crimes, aliás, um até bárbaro, né? Que há algum tempo não ocorria aqui em Pato Branco, que acabou sendo registrado como desaparecimento, e a partir dali a polícia entrou no caso e culminou com aquele corpo encontrado aí no interior de Mariópolis. Enfim, um crime hediondo, doutor. Trabalho intenso aí da Polícia Civil, especialmente da sua equipe também aí. Exatamente, foi um caso que chamou bastante atenção aqui na nossa comarca, né? Foi registrado inicialmente como desaparecimento, né, do Euclésio Cavaleiro Júnior. Ele foi registrado, esse boletim de ocorrência, no dia 10 dias após a última vez que ele foi visto, e foi registrado pelo seu genitor. Logo no início ali a gente já procedeu com todas as medidas de polícia judiciária relacionadas ali ao caso para elucidar esse desaparecimento, entender em qual contexto ele teria se dado. Ato contínuo ali das diligências foram progredindo, verificamos que poderia ter havido de fato um delito contra a vida. Ouvimos algumas testemunhas, conseguimos identificar testemunhas que pudessem ter estado com ele no último dia que ele foi visto, mas houve uma resistência, né, desses testemunhas em falarem a verdade, talvez por receio, o terror psicológico que elas haviam sofrendo por parte dos suspeitos. Foi instaurado inquérito policial e foi possível, graças a um trabalho aí desempenhado pela equipe de investigação, que não descansou desde o momento do fato até o dia da prisão dos suspeitos, foi possível demonstrar com a residência em que eles estiveram. No caso, era uma comunidade ali em Vitorino, próximo à região de Candeias, em Mariópolis. Foi deslocado até essa chácara diversas vezes. Conseguimos recuperar a moto que esse indivíduo teria estado por ocasião do seu desaparecimento. Ela foi entregue à sua ex-namorada, na medida em que ela era de propriedade da sua ex-namorada. Foi encontrado ali vestígios de que pudesse ter havido um homicídio no local. Cal desidratado, alguns apetrechos aí para tentar dificultar o trabalho policial. Algumas semanas depois a gente conseguiu, a Polícia Civil, localizar o corpo desse indivíduo, o desaparecido, ali no açude da chácara. A partir daí, foi possível representar pela prisão preventiva dos indivíduos. O Poder Judiciário, após manifestação do Ministério Público, prontamente expediu os mandados de prisão. Nós demos fiel cumprimento a esses mandados. Foi possível também identificar uma feminina que teria participado da ocultação do cadáver. Essa feminina, pelo inquérito policial, foi demonstrado que ela teria sido o braço logístico da ocultação do cadáver. Ela não participou do homicídio, mas ela auxiliou seu então namorado a tentar ocultar esse corpo ali, obstruindo a justiça e todo o trabalho policial. Ela foi cumprida busca e apreensão na sua residência, apreendido elementos de informação que instrui o inquérito, e agora o inquérito está sendo concluído com o indiciamento dos 2 irmãos, que são suspeitos de terem praticado o homicídio qualificado, e o indiciamento dessa feminina também pela ocultação de cadáver. Aliás, né, doutor, nesse caso aí circulava também que poderia haver um mandante, enfim, toda essa história, né? No inquérito policial, nós temos a informação de que os 2 suspeitos eles teriam ido até a chácara com a vítima e eles consumiram álcool e bastante droga, no caso, cocaína e crack.
Ali nessa circunstância houve desavenças entre eles trabalhavam juntos, né? Eles trabalhavam como pedreiro aqui na cidade, mas nessa circunstância houve, no contexto de consumo de álcool e utilização de substâncias ilícitas, eles acabaram entrando em agressões, né? Os dois irmãos agrediram brutalmente a vítima e no momento em que ela estava ali já agonizando, um dos irmãos deu o golpe fatal ali na região do pescoço, acabando provocando esse resultado morte. Não teria sido um mandante, eles teriam brigado na circunstância em que confraternizavam e acabou tendo esse crime hediondo que foi elucidado pela polícia. Sem dúvida, é um dos crimes mais, né, vamos dizer assim, mais tenebrosos aí dos últimos tempos aqui, né, doutor? Foi um caso complexo, né? Foi um caso complexo porque não havia testemunhas no início que pudessem falar. Quando elas foram ouvidas, elas não falaram por medo, por receio da situação. Nós estávamos trabalhando com um fato que não tinha a prova material do corpo. Nós tínhamos indício de que poderia ter tido um homicídio com alguns vestígios que ficaram na chácara. Aí, uma semana depois, conseguimos localizar o corpo, comprovou essa materialidade, representamos pela prisão preventiva e a partir da prisão desses indivíduos, testemunhas acabaram revelando o que aconteceu de fato na ocasião da confraternização. O inquérito policial agora está sendo concluído essa semana com o indiciamento dos dois irmãos por homicídio qualificado, ocultação de cadáver, e da feminina, então namorada de um dos suspeitos, por ocultação de cadáver. Doutor, e qual a ligação deles nessa chácara aí? Não, eles utilizaram a chácara para a confraternização. Um dos irmãos teriam ido até essa chácara para fazer um trabalho de limpeza, de varredura do local ali. Contratado. O possuidor dessa chácara, né, o proprietário, ele teria contratado esse suspeito ali para limpar a chácara um dos dias. Ele gostou do local e acabaram fazendo essa confraternização uma semana depois, ali no final de semana do dia 17 e 18 de abril. E nessa circunstância acabou havendo aí esse crime hediondo. É uma resposta aí também para a sociedade, e especialmente para a família. A vítima era dependente de droga, enfim? A vítima ela estava consumindo droga no dia, né? Ela era usuária de drogas, sim. O seu genitor aí, ele fez o boletim de desaparecimento, né? Todas as diligências foram realizadas e isso é uma resposta que tem que ficar muito claro aqui para a nossa circunscrição policial de que todos os delitos serão apurados, em especial os delitos contra a vida, que nós reforçamos o compromisso intransigente de combate a criminosos que insistem em praticar esse delito contra a vida, os homicídios. A nossa própria polícia militar, é bom reforçar isso, que sempre está diuturnamente trabalhando aqui na nossa região, de forma interligada com a Polícia Civil, que todos os fatos serão apurados e a lei será aplicada em todas as situações. Exatamente. Aliás, um outro caso também grave, né? Esse do Sudoeste também, né, doutor, que teve um homicídio, tentativa, enfim, também já elucidado também, né? Sim, nesse caso a gente cumpriu o mandado de prisão do suspeito na data de ontem. É um caso também, mais uma vez, que iniciou-se a partir de consumo de bebida alcoólica e discussões havidas em contexto de confraternização. Nesse caso, três mulheres envolveram em luta corporal, em briga. Houve uma briga ali no estabelecimento do bairro Sudoeste, de agressões recíprocas. A mãe do suspeito acabou entrando em contato com ele e ele compareceu no local ali de forma bastante agressiva e investiu contra as vítimas de forma totalmente desproporcional, em circunstâncias que impediu qualquer chance de defesa. Uma das vítimas foi morta em virtude da agressão com faca, foi atingida na região do tórax e também na região das costas após cair ao chão. A outra vítima, irmã dessa pessoa que foi morta, ela foi atingida na região da cabeça e do pescoço, e mais uma feminina que teria entrado em luta corporal com a sua genitora, foi atingida na região do abdômen. Nesse caso, o suspeito ele será indiciado, ele está preso à disposição da justiça ali no DEPEN, e ele será indiciado por homicídio qualificado consumado, homicídio qualificado tentado e por lesão corporal. E agora o terceiro, né, do ano, aí eu acho, né, doutor, esse do São João, né? Esse do São João aí a gente está nas diligências iniciais ainda, que foram vários fatos que surgiram ali concomitantemente, mas já tem um inquérito policial instaurado, todas as medidas de polícia judiciária estão sendo realizadas e a lei, conforme todos os outros casos, será aplicada com a responsabilização de todos os envolvidos. Trabalho, resposta sempre aí de toda a equipe aí, né, doutor? Parabéns aí pelo trabalho. E são crimes aí contra a vida que realmente não tem como a polícia estar onipresente. Às vezes é inevitável, né? E vai ocorrer, a sociedade acaba produzindo esse tipo de fato aí também, né? Exatamente. Nesses casos ali, a circunstância não tem como você evitar, porque a segurança pública é uma responsabilidade das forças policiais, mas é um dever de todos também. Situações que acontecem assim, embora nós tenhamos o patrulhamento aí da Polícia Militar, assim que ocorre um fato, ela está sempre presente, a Polícia Civil já chega na sequência, prossegue na investigação para elucidar de forma completa os fatos, mas é uma coisa que a gente precisa reforçar, esse compromisso que nós temos
esse compromisso que ele é intransigente no combate aos criminosos, em especial a esses casos que chocam a sociedade, porque é um crime hediondo e que acaba banalizando a questão da vida humana. Isso não pode acontecer. Na nossa comarca, todos os esforços serão empreendidos no sentido de apurar os casos e responsabilizar todos os envolvidos. Nosso repórter geral hoje falando sobre segurança pública. Ouvimos agora, então, o delegado Éder Oliveira, operacional, aliás, faz um belo trabalho, né? E uma investigação aí muito complexa, como ele próprio citou aí na matéria, mas que com toda a equipe acabou resultando aí na prisão, né, desses elementos aí que cometeram este bárbaro crime aqui em Pato Branco, lamentavelmente, né? Ainda seguindo na segurança pública, ouvimos também, conversei com o delegado-chefe, doutor Helder Lauria, sobre um crime, né, que foi incorporado no Código Penal brasileiro agora, recentemente, né, mais precisamente no dia 9 de abril, o vicaricídio, que é o crime contra familiares, terceiros, né, familiares geralmente da mulher, né, o elemento comete aí para causar sofrimento, então, à sua ex. E o delegado nos traz detalhes, enfim, também da pena deste crime, que também é um crime hediondo no Brasil. Delegado-chefe da 5ª SDP, doutor Helder Lauria. Doutor, um crime incluso agora, né, no Código Penal, recentemente, ligado à família, vamos dizer assim, não é, o vicaricídio. O que de fato, exemplificar um pouquinho aí, doutor, esse crime que agora está no Código Penal, então? Sim, é uma lei que foi sancionada em abril deste ano, que criou um novo crime diante de condutas que já eram criminalizadas, né? O vicaricídio. Ele é o artigo 121B do Código Penal, ele mudou tanto o Código Penal quanto a Lei Maria da Penha e a Lei dos Crimes Hediondos, né? Basicamente, é um crime ligado à violência contra a mulher, mas o crime não é contra a mulher, é contra os seus ascendentes, descendentes, dependentes, pessoas ligadas diretamente à mulher, em que o autor ele mata a pessoa para atingir a mulher, né? Então essa é a grande uma diferença do feminicídio, o feminicídio, a mulher em si que é a vítima. No vicaricídio são os seus parentes próximos que são vítimas para atingi-la. Claro que são crimes bárbaros que o elemento aí acaba cometendo realmente para atingir, né? E fazer com que ela tenha esse sofrimento, né? Isso mesmo. O intuito é esse. Logicamente, no Código Penal, essas condutas eram enquadradas no homicídio, né? No homicídio normal. Agora, foi criado esse crime específico, que inclusive tem a mesma pena do feminicídio, que é de 20 a 40 anos. É um crime hediondo. E é um crime hediondo também. Então tem todas as questões da lei do crime hediondo, de progressão de regime diferenciado, ou seja, mais dificultado, e outras questões processuais. Felizmente, né, nós aqui ainda não tivemos, tomara que assim continue, né? Mas o fato é que está no Código Penal, é uma novidade aí, né? Sim, é uma novidade, uma norma que traz mais segurança às mulheres, né? Por mais que sejam seus parentes que acabam sendo vítimas, mas é uma segurança para a mulher, porque o intuito é o sofrimento justamente dela. Exatamente, porque são pais, filhos, enfim, qualquer pessoa ligada à mulher é um meio, né, que esse elemento faz. A gente vê pelo Brasil afora, né? Às vezes muitos casos assim, né? A gente, como você falou, felizmente aqui nós não temos nenhum, né? Mas Brasil afora nós vemos muito, né? Inclusive questão de feminicídio também. Então o legislador entendeu por bem, e muito bem entendido inclusive, de especificar essa conduta como um crime e um crime hediondo. E é de 20 a 40 anos, aí já não tem... De 20 a 40 anos, uma das maiores penas do Código Penal, né? Tem algumas maiores ali, o sequestro seguido de morte, também latrocínio,
Mas essa é uma das penas mais graves do Código Penal. Falando nisso, na questão de feminicídio, que infelizmente no Brasil também, no Estado, enfim, acontece, também é uma pena pesada, né? É uma pena pesada, é a mesma pena, de 20 a 40 anos. Né? Mas que mesmo assim parece que não... São 20 anos de início, né? Por um crime hediondo. Então vai iniciar no fechado, vai progredir a princípio em 3/5. Então é uma pena, digamos, boa, né? Para o crime que foi cometido. E serve, né, exatamente para que possa inibir, né, elementos que tenham essa intenção, né? Com certeza. E se não inibir, vai ser punido com rigor, né? Infelizmente a gente sabe que tem pessoas que não ligam muito para a lei, né? Acabam cometendo os crimes, mas já que cometeu, a lei vai ser aplicada com o rigor dela. E certamente o arrependimento vem tarde, né? Mas por isso o alerta, né? Quem tem esse tipo de intuito, de intenção, né? Sim, fica o alerta, essa divulgação aqui já dá conhecimento maior para a população, né? Da lei, e aqui na região todos os nossos homicídios elucidados, os feminicídios também. Então, com certeza, se houver um crime desse, vai ser elucidado também. Muito bem, portanto, este é o delegado-chefe da 5ª SDP, doutor Helder Lauria, trazendo detalhes, então, sobre a pena para este tipo de crime, que felizmente não tivemos nenhum aqui ainda na nossa região, tomara que assim permaneça, mas é que já está, né, no Código Penal brasileiro desde o mês de abril. Aliás, aqui em Pato Branco nós temos o registro aí de pelo menos 5 homicídios, né? 5 crimes contra a vida, ainda um feminicídio em Vitorino e um homicídio também registrado que resulta em 7 homicídios aqui na comarca, né? Da 5ª Subdivisão Policial, onde tem a abrangência, então, e responsabilidade, né? Da jurisdição, então, da 5ª Subdivisão Policial aqui de Pato Branco. Tomara que permaneçam esses números aí, não tenhamos aumento e que tenhamos um ano tranquilo ainda, nesses outros 6 meses, o segundo semestre, como é chamado também. Lembrando sempre, né, o nosso programa aqui aos sábados, 9h30 da manhã, Repórter Geral, sempre abordando temas aí importantes aí da nossa sociedade pato-branquense e também regional. A gente vai trazendo sempre destaques e entrevistas também para você, tanto no Facebook quanto também no nosso canal no YouTube. E, claro, sempre a nossa produção independente, com o apoio do Grupo Zancanaro, da Tubo Forte Derivado de Cimento, da embreagem Zagcop, do Supermercado Garoto e também da Letra Café, aqui no centro, na Caramuru, em frente à Prefeitura. Um grande abraço, um bom final de semana e lembrando, sábado que vem, temos um encontro marcado 9h30 aqui no nosso Repórter Geral com os destaques da semana. Grande abraço!